nossa história começa com Robert Garcet, um artista belga, brilhante e excêntrico que, após vários empregos, foi morar no famoso distrito industrial conhecido como Vale das Engrenagens. Lá, Garcet viveu durante 70 anos até morrer em 2001. Nos primeiros anos de vida, trabalhou como ajudante de pedreiro, cortador de pedra até se tornar gerente da pedreira. E forjado pelos anos de experiência em escavações, se tornou um raríssimo especialista em geologia. Como poucas pessoas no mundo, ele conseguia ler estratos geológicos como se fosse um livro aberto. Mas foi em 1948, perto da aldeia de Ebedemiel, que Garcet extraiu as primeiras pedras do que viria a ser a Torre de Ebenezer. Era um edifício de 40 metros de altura de aspecto singular. O grande projeto feito de pedras foi construído sozinho e recebeu o nome de Sílex, tornando-se um museu dedicado à sua arte e às descobertas geológicas. São edifícios que têm alicerces fincados nas profundezas da terra, mas que visam os céus, como as famosas Torres de Babel e os Zigurates. Curiosamente, o nome Ebenezer foi escolhido para refletir a história bíblica do profeta Samuel, já que ergueu uma pedra como um símbolo da ajuda de Deus a seu povo em 1000 a.C. Estes monumentos simbolizavam a ligação entre a humanidade e os deuses, uma relação metafórica entre o submundo, a superfície e o reino dos deuses. Garcet era claramente um homem muito religioso e fortemente influenciado pela Bíblia, por isso a considerava como o livro. Seu edifício tem 7 níveis, sendo 5 acima do solo e 2 abaixo, conforme vimos na Bíblia em A Revelação Celestial de Jerusalém. Outro exemplo claro do simbolismo bíblico pode ser encontrado nas 4 torres do edifício. No topo de cada torre estão as 4 esculturas que representam as 4 criaturas vivas do Novo Testamento: o homem, a águia, o boi e o leão. Em Ezequiel, as 4 criaturas fazem parte do trono celestial, imagem também presente nas rodas do trono da carruagem de Deus. Além de seu sentido esotérico, as imagens simbolizam os 4 elementos. As dimensões das torres foram projetadas para corresponder aos antigos sistemas de medição. O interior é tão extraordinário quanto o exterior. Está cheio de esculturas, pinturas em murais, fósseis e artefatos de descobertas geológicas. Os 2 níveis subterrâneos da torre são uma prova real da teoria que abaixo de nossos pés está uma vasta rede de túneis e cidades. A torre fica no topo da entrada de um labirinto de antigas passagens subterrâneas. Alguns túneis atravessam Bélgica, Holanda e Alemanha e são tão longos que ninguém jamais encontrou seu final. E foram muitos os exploradores que se perderam por esses túneis subterrâneos que se estendem por milhares de quilômetros. Durante a exploração, Garcet desenterrou uma coleção de fósseis, ferramentas pré-históricas e mais de 200 novos organismos. Os fósseis são do período maastrichtiano, das cavernas da Holanda e da Bélgica. A idade maastrichtiana ocorreu 73 milhões a 77 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Outras escavações de túneis e minas de sílex revelavam uma coleção de misteriosas pedras planas e arredondadas, além de brinquedos e estatuetas feitas em pedra. No entanto, os objetos tinham uma aparência primitiva, diferente de tudo que os arqueólogos viram em todas suas vidas. E eles se perguntavam como um povo tão antigo conseguiu moldar uma rocha como o sílex, porém em superfícies tão lisas, porque até onde se sabe é praticamente impossível. O sílex é uma variedade de quartzo resistente e durável. Quando atingido por um objeto duro, ele se divide em lascas finas e pontiagudas chamadas de flocos ou lâminas. Os primeiros humanos daquele período, de alguma forma, reconheceram essa propriedade e aprenderam a transformá-la em lâminas de facas, pontas de flechas, machados, brocas e outras ferramentas afiadas. No entanto, para outras utilidades, a pedra sílex é muito dura e quebradiça, de modo que cortar ou esculpir sem a técnica correta, ela simplesmente estilhaça. Estava claro para o explorador que as pedras eram pelo menos no início da Idade Terciária e foram manipuladas por uma civilização realmente avançada. No entanto, como de costume, os acadêmicos rejeitaram a teoria de Garcet, o que o levou a responder: é claro que minhas descobertas não despertaram nada além de ciúme ou sarcasmo por parte dos cientistas oficiais.
Mas será que uma espécie primitiva, mais inteligente, foram os criadores desses artefatos? Essa civilização não era artisticamente sofisticada, mas foram capazes de transformar sílex em objetos claramente reconhecíveis, como rostos de animais e bonecos. Embora para muitos a civilização humana surgiu entre 10 a 12 mil anos, as várias descobertas arqueológicas apontam para um passado diferente. Lá se deparou com uma vila de 70 milhões de anos. Estava completa, com mesas, bancos, paredes retas e decorações ornamentais. No entanto, hoje essa vila é subterrânea, porém, no passado as ruas principais estavam na superfície. Ela foi chamada de Aldeia de Tibau e se estende por 5 acres. Contudo, algumas teorias sugerem que a aldeia era apenas o centro de uma área habitada bem maior. Em seu auge pode ter tido o tamanho de uma província. Os testes e análises mostraram que havia 3 camadas oceânicas do topo da vila, confirmando que a Bélgica foi coberta pelo oceano 3 vezes. No entanto, a camada mais antiga é datada de 70 milhões de anos atrás. E como a aldeia está abaixo dos 3 depósitos, ficou claro que existiu nesse período. Porém, no final dos anos 60, a área foi comprada, explorada e dinamitada por uma empresa de mineração. O que nos leva à pergunta: quem viveu nessa ilha há 70 milhões de anos que foi capaz de desenvolver tamanha tecnologia? As descobertas de Garcet levantam questões que tanto debatemos. Será que a humanidade é mais antiga do que acreditamos? Talvez as respostas estejam no livro A Arqueologia Proibida, escrita por Michael Cram e Richard Thompson. Ou na Virgínia, em 1896, quando o antropólogo americano encontrou uma impressão perfeita de um pé humano de 35 centímetros na pedra, datado em 150 milhões de anos. Ou como em janeiro de 1927 em Nevada, quando encontraram uma marca de salto de sapato masculino. Após análises, a impressão do sapato foi datada em 225 milhões de anos. Será que as datações estão erradas ou nossa história está cheia de buracos? Porque esses objetos fora do tempo e do lugar, que não deveriam existir, mas existem, são censurados? Me diga tudo aí nos comentários. Eu sou Wagner Souza, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade.